Voltamos então ao vivo com a nossa terceira palestra, a segunda parte do nosso Congresso Maio. Vamos no nosso primeiro dia hoje, na parte da tarde hoje, mais 4 palestras exclusivas, já foram 2. Nós estamos agora na terceira palestra, depois temos um fechado hoje com chave de ouro, uma grande palestra do Pedro Virbon, da Tec Verde, com grandes informações para todos. Vocês vão gostar muito dessa palestra que nós vamos apresentar hoje. E amanhã também, amanhã cedo, temos 2 palestras excelentes e vamos apresentar para vocês 2 cursos. Amanhã serão apresentados 2 cursos, um que já está no ar e um que será lançado, exclusivo, que você só vai ver amanhã cedo. Está interessado? Quer aprender mais? Então se ligue, porque a gente vai estar mostrando grandes novidades para você amanhã. O nosso palestrante, Frederico, Frederico, só que não está aparecendo sua palestra aqui ainda, você precisa pôr o modo apresentação. Ainda não está. Bom, já pode pôr o Frederico aqui do meu lado, o diretor, o Guilherme. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Frederico? Tudo Eu sei que certo. você tá falando de onde hoje? Pois, pode mudar a Hoje eu estou falando apresentação de aí. Araucária, aqui no Paraná. E tá frio aí, né? Você tá vendo que você tá de blusa aí, tá frio aí, né? Não, tá, o frio aqui tá grande, tá Ou grande. é para combinar com essa foto de fundo que você está usando aí? Não, aqui é para representar a Cordilheira dos Andes, mas tá frio igual. A percepção é como se eu estivesse lá, ainda se eu estivesse no Chile. Com certeza. Falando de onde você já estivesse no Chile, você falou que você chegou recentemente ao Brasil. Você estava onde? Conta um pouquinho dessa história para gente. Você estava onde Assim, antes? bem, esse mundo da construção off-site me propiciou a viver a experiência de um ano trabalhando no Chile, né? Industrializando construção civil em madeira lá, né, através da empresa Patagual Home. E eu venho aqui, né, para conseguir apresentar um pouco para vocês sobre a indústria off-site em madeira, trazer um pouco dessa experiência de lá, assim como a experiência que eu tive aqui no Brasil, né, falar um pouco dessa Ótimo. trajetória, para conseguir apresentar com um plano de fundo aí a Qatar Offsite, né, que é a empresa onde que nós estamos criando, Então, recém-criada, então, para a conseguir. Catar, vocês acabaram de lançar a Catar, né? A Catar é Sim, novinha em folha. sim, exato, exato. E vem para dentro desse momento, né, da construção nacional, que para Ótimo. atender uma certa demanda que vai ser bem bacana conseguir estar explicando para vocês. Então, vamos lá, vamos explicar. Estou louco para saber a sua experiência, conhecer a Catar Offsite. O tempo é seu, a palestra é sua. É com você, Frederico. Perfeito. Bem, me apresentando um pouco, sou engenheiro industrial madeireiro de formação, especializado em engenharia de produção, né? Estou trabalhando na industrialização da construção civil há 18 anos, né? Tive a sorte ali de ter conhecido durante a graduação o Guilherme Stamato, onde que ele me orientou dentro da graduação, e pós-graduação também tive a oportunidade de estar trabalhando com ele nessa área de projetos, e ali foi uma experiência, uma escola gigantesca, né? Porque a gente acabou trabalhando junto em inspeções de obra, em canteiro de obra, fazendo estruturação desses projetos que nós dimensionávamos, né? E aí abriu caminhos para que eu pudesse entrar no mercado, né, em outras empresas, né? Também tive uma experiência dentro da Tecnomadeira que criava soluções para a indústria madeireira, e depois disso acabei também entrando, né, na Tec Verde, onde que de fato eu fiz uma trilha ali profissional muito rica, porque fiquei por 9 anos dentro dessa empresa, e sempre nessa parte da engenharia de processos, né? Na engenharia de industrial, desenvolvendo, basicamente ali, ajudando, contribuindo no desenvolvimento de todas as fábricas, né, que a Tec Verde foi criando ao longo desse tempo, e de todos os processos produtivos, né, passando aí pela parte de processos, qualidade, fazendo a coordenação da operação ali da fábrica do Tec Verde, e depois fazendo a coordenação da parte de pesquisa e desenvolvimento e inovação, né? Até receber essa oportunidade de estar migrando ali para o Chile, para estar vivendo essa experiência de estar criando, né, na Patagual Home, nesse último ano, a área de melhoria contínua, né, para estar promovendo e fomentando a melhoria do parque fabril que eles têm lá. Bem, passando isso, eu explico um pouco mais
o tema, né, dessa nossa conversa de hoje, né, que é a construção off-site em madeira. Eu sei que eu posso ser mais simplório aqui dentro dessa definição, mas a ideia é essa, né? A ideia é trazer do básico para que a gente consiga se conectar e daí ir avançando gradativamente, né? Então, o termo, né, construção off-site, hoje em dia, ele também pode ser chamado como construção modular, tá? E nada mais é, né, do que um método de trabalho onde a gente consegue tirar do canteiro de obra grande parte da produção da casa em si, né? E fazer essa casa, fazer os componentes dessa casa dentro de um ambiente fabril, né? Que é muito mais controlado, que é extremamente propositivo a conseguir promover melhor o controle e melhoras dentro desse produto que a gente vai estar fazendo, né? E aí sim, uma vez esse produto ou parte desse produto pronto, a gente leva para campo, a gente leva para o site para conseguir fazer a instalação e a sua finalização, tá? Então, construção off-site é isso, tá? Construção off-site é sacar do canteiro de obras grande parte da transformação da matéria-prima do produto, fazer ele dentro do ambiente controlado e aí sim levar ele para campo para fazer a instalação e finalizar assim essa obra em tempos, né, muito mais vantajosos, tá? E aí a gente tem um exemplo, né, de um elemento que está sendo levado ao canteiro já pronto, né? E aí a gente tem uma parede em wood frame, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de elemento construtivo que já está sendo levado para a obra, né, com um certo grau de terminação, é um painel de laje, né, ou de piso. Elementos também, como elementos treliçados para fazer a cobertura ou para fazer o piso, né, também pode ser considerado como um elemento modular, né, ou um elemento off-site. E aí a gente já tem a realidade, né, de uma solução modular volumétrica, né, já como uma habitação, uma casa completa, ainda separada em partes para conseguir ser transportada e levada à obra, né, para ser montada e finalizada lá, mas aí já com termos mais volumétricos, né. E aí a gente tem uma outra realidade, né, de uma linha de produção de casas modulares, né, e aí onde que os módulos já têm um grau de terminalidade muito mais elevado, né, que os outros elementos que nós tínhamos mostrado anteriormente. E essa é a graça dessa indústria, né? Essa é a graça do poder dessa industrialização. É a gente conseguir fazer a adaptação, né, do escopo do cliente, né, com que para a realidade onde que ele está inserido, né? Então, a gente pode ter fábricas extremamente simples ou fábricas extremamente robustas para conseguir estar industrializando desde um componente ou uma casa como um todo, tá? E explicando um pouco mais sobre esses diferentes níveis de industrialização, tem essa matriz que eu posso explicar, né, de uma forma simples, porque a gente tem dentro das colunas uma elevação do nível de produtos industrializados, tá? Então, aqui a gente está falando na nossa primeira coluna de elementos simples, né? Então, quando a gente está falando de elemento industrializado em madeira, seria um pilar ou uma viga, né? Que seria transportado e levado até a obra para que aí conseguisse ser montado em si, feito, concluído toda a sua estrutura, né? Como uma outra premissa, que um outro tipo de linha de produtos, a gente tem os painéis, e aí a gente está falando de paredes, de pisos, de painel de fogo, como por exemplo, né? Aqui, nessa outra coluna, nós estamos falando já de elementos volumétricos, né? Como um grande exemplo, a gente teria nessa situação os banheiros prontos, como por exemplo, e como último, a gente teria estruturas completas, né? Ou seja, habitações, casas completas saindo de fábrica e indo para a obra. E quando a gente sobe as linhas, a gente sobe
em níveis de terminação de cada um desses elementos. Então, como por exemplo aqui, a gente, nesse último estágio, já são elementos prontos para chegar lá e fazer somente a montagem no canteiro de obra, e aí sim está finalizado, ou com um pouco mais de intervenções, a gente consegue finalizar o produto que está sendo entregue. Bem, dito isso, explicando esses diferentes níveis de produtos que podem ser industrializados, né, e a forma de como a gente trata e divide eles, né, eu vou mostrar para vocês um fluxo de atividades dentro de uma fábrica, tratando de produtos painelizados, né, tratando de módulos painelizados. Então, a gente tem aqui, né, um passo a passo do que acontece dentro da indústria, né. Essa indústria é a própria indústria da Tec Verde, né? Então, iniciando esse processo. Mas assim como a Tec Verde, outras indústrias já aqui no Brasil e no Chile, né, na América do Sul, também tem esse mesmo ciclo, tá? E esse ciclo, ele inicia fazendo a ossatura interna, o frame, né, dessa parede. Aqui é um fluxo de parede, tá? E a gente acaba fazendo, inicialmente, montando essa estrutura modular dentro dessa linha de produção. Nessa primeira face superior do muro, a gente acaba avançando os próximos passos, acrescentando as camadas de fechamento dessa face, até chegar em toda essa primeira camada fixada, furada, enfim, com toda a intervenção que é necessária para deixar essa primeira camada pronta, né? Para o momento do giro, tá? E aí o giro, a gente tem aqui a necessidade de fazer, né, a rotação desse painel para conseguir trabalhar na face oposta desse muro, né, dessa parede. Uma vez girado o painel, a gente tem acesso a conseguir acrescentar dentro desse muro tudo que vai dentro dele, né? Então, kits elétricos, kits hidráulicos, kits de isolamento, né? Uma vez posto, aí sim se inicia todo o processo de conclusão, de fechamento dessa face desse muro, né, dessa parede, né? Colocam-se as membranas necessárias para controlar o fluxo de umidade, janela, porta, e aí sim a gente finaliza, né, dentro de uma linha horizontal, né, a produção dessa parede dentro da fábrica, e aí cria-se a opção de conseguir avançar mais ou não a industrialização desse produto. Como, por exemplo, se a gente conseguir colocar na vertical essa parede, aí a gente abre margem para a gente conseguir fazer o tratamento de junta, a gente consegue fazer pintura, então acaba elevando um pouco mais o nível de industrialização desse painel e para que a gente consiga ir para o próximo passo, que é sair da fábrica e levar para o canteiro de obra, né? E aí, chegando no canteiro de obra, o que a gente vai precisar encontrar lá? A fundação pronta, para que a gente consiga montar essas paredes, né, que chegam prontas de fábrica, no canteiro, fazer a sua fixação, e aí, se é uma casa térrea, já está pronta para receber a cobertura. Com as paredes fixadas, paredes travadas, segue a cobertura. Se é uma estrutura de prédio, a gente avança para seguir os outros pavimentos, né? Então, se instala o piso, né? E aí, sim, instala-se também os outros elementos volumétricos que se tem nessa obra. Se instala, se não, avança na união e na instalação das paredes, para que, num prédio, fazendo isso seguidas vezes, até finalizar todo o nível de pavimentos existente nessa estrutura, aí sim a gente coloca a cobertura, tá? Então, nesse momento, a gente já montou toda a estrutura na obra. E aí, o que a gente vai precisar para conseguir concluir essa obra vai ser a parte de finalizações, né, as terminações. E o que seriam? Fazer a conexão elétrica entre todos os kits que já foram dentro dessa parede, elétrica, hidráulica, sanitárias, os chapeamento de arremate final, que sempre tem interface entre as paredes, tratamento de junta e, por fim, a pintura e os acabamentos dos arremates finais. Então, entendam que esse tipo de fluxo de atividades, né, está caracterizado com uma construção off-site painelizada.
né? E ele já confere, já ganha um tempo enorme de canteiro de obra. Ele já reduz esse tempo de obra, né? Agora, o próximo fluxo de atividade que eu vou apresentar para vocês é um fluxo que reduz ainda mais o tempo de obra. Por quê? É um nível de produto que já chega no canteiro pronto, né? E esse fluxo é o módulo de volumétrico completo, né? Então, a gente tem aqui aí como imagem, né, a linha de produção da Patagon Home no Chile, né? E essa linha, essa fábrica é uma fábrica que ela tem os dois sistemas de produção dentro do mesmo parque fabril, né? Então, a gente tem aí a linha de produção onde a gente vai produzir os painéis e, ao lado, a gente tem a linha de produção que vai pegar esses painéis e vai transformar em estruturas modulares, tá? Então, seguindo todo esse fluxo, os painéis são feitos, painéis, piso, teto, é feito nessa região, né, dentro da linha de produção, e aí a gente avança para o próximo slide, onde a gente recebe todas essas paredes, e aí aqui nessa região se faz a armagem do módulo, né, ligando as paredes ao piso, ao teto, dando a volumetria ao produto nessa região, né? E aqui inicia a linha de produção, né? Então, desse ponto para lá, é onde que a gente vai fazer, na parte volumétrica, né, desse produto, a inserção de todas as outras etapas produtivas e construtivas, tá? Então, olhando de uma outra imagem aqui, de uma outra perspectiva, né, a gente tem a parte da montagem no módulo, nessa fase inicial, e vai avançando ao longo da linha de produção, acrescentando etapas construtivas, ou seja, fazendo as conexões elétricas, hidráulicas, acrescentando piso, acrescentando terminações de pintura, de banheiro, instalando móveis, instalando eletrodomésticos, até o fato de que, instalando a cobertura, até o ponto que chegar aqui no final, o módulo está pronto para conseguir ir para o canteiro e ser instalado. Tem a parte da expedição, né, que você pega, faz o carregamento desses módulos, né, e chegando na obra, a gente faz a conexão desses módulos na fundação e o módulo no outro módulo, né, depende da tipologia que a gente está construindo, né, se é um sobre o outro, tem essa necessidade das fixações e dos arremates internos e externos entre esses dois módulos. E a etapa de obra se resume basicamente isso, né? Porque toda a parte interna já está pronta. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai ser a conexão hidráulica e elétrica desses módulos com a fundação, com o terreno, e posteriormente a montagem, a fixação estrutural desses módulos na fundação, e a gente tem a obra pronta, né? Num fluxo de tempo de obra extremamente reduzido, né? E muito mais controlado, né? Vamos dizer dessa forma. Aqui é um outro produto que a empresa tem, né? Que ele já chega literalmente pronto, que é um módulo único, né? Então você chega, entrega esse módulo na obra, faz as instalações ali elétrica e hidráulica, a partir mais ou menos de 2 horas, você tem a casa pronta para o uso, né? Então você pode entrar lá com a tua mala e consegue já usar a tua casa depois de 2 horas de pós-montagem. Explicado esses dois contextos, né, esses dois tipos de oportunidades de construção off-site, eu trago um pouco, né, do que está motivando a CAT off-site a entrar e a surgir dentro do mercado. Por quê? Historicamente, a gente já tem, né, dentro do contexto do Chile e do Brasil, são muito semelhantes em relação ao déficit habitacional, né? Tem um déficit, até no Chile, é que o Chile ele tem menos pessoas, né? Mas a realidade de déficit habitacional dele é tão crítica quanto no Brasil, até um pouco maior do que o Brasil, proporcionalmente falando, né? Então a gente tem lá, proporcionalmente em relação ao número de pessoas, um déficit maior, né, do que o Brasil, ligeiramente maior. E aí a gente está falando de
643 mil pessoas, né, ou necessidade de moradia, para conseguir corrigir esse déficit habitacional. Mas, obviamente, né, em termos de número, né, o Brasil necessita de muito mais soluções, né, de muito mais habitações para conseguir sanar esse déficit habitacional nacional. Mas o cenário é esse, o cenário é de demanda extremamente necessária. E não só isso, né? A gente está vendo recentemente, tanto no Chile quanto aqui no Brasil em função das chuvas, né? A necessidade de resposta rápida de construção, né? Para que a gente consiga, até mesmo dentro da chuva, e no geral em relação à pandemia, né? A gente precisou de solução de hospital rápido, né? A gente está precisando agora de soluções de casas rápidas para conseguir atender as famílias que estão sem habitação em função das chuvas aí em São Sebastião. No Chile, aí no Chile tem o combo, né? Ou a hora está fazendo muito frio, ou a hora está fazendo, ou dentro desse frio, terremoto, ou incêndio, né? Então, tudo que tem lá ajuda para a questão da necessidade, né, de ter soluções rápidas de construção, porque você precisa oferecer, né, de uma forma bem urgente para quem está passando por qualquer tipo de necessidade essa solução habitacional. Dito isso, o que está acontecendo no Chile, né? O governo atual ele entrou com a necessidade com uma meta de combater esse déficit habitacional. Então, ele criou um plano de emergência habitacional para o país, falando que em 4 anos de seu mandato, ele vai reduzir em 40% o déficit habitacional. Ou seja, ele vai entregar 260 mil moradias, né? E ele conta com as indústrias off-sites do Chile para conseguir estar fomentando, no mínimo, 600 mil unidades dentro desse período. E sendo que dessas 60 mil unidades, quem vai construir isso em madeira, né, são no mínimo 3 empresas, né? A Tecnotrus, Patagual Home e a E2E, que já têm projetos fomentados para que se possa oferecer ao governo, o governo vender e conseguir instalar essas habitações. Tá? E aqui no Brasil, a gente tem aí, né, um bom momento, né, relacionado à construção em madeira, em especial o wood frame, né, com a aprovação da norma. A gente tem o retorno do Minha Casa Minha Vida, que é um programa, assim como inicialmente ele existiu, que tem uma característica muito boa de industrialização dessas habitações, porque geralmente são obras muito grandes com a mesma quantidade, com o mesmo tipo habitacional ali. Então, a gente está falando de obras que têm 100 casas, quase todas elas do mesmo modelo, 200 casas, 300 casas. Isso é muito bom para que a gente consiga fazer a escalabilidade da indústria da construção civil, ainda mais dentro desse sistema em madeira, em wood frame, né? E a gente sabe que um dos entraves, né, para estar fomentando essa indústria dentro da construção civil está no custo, né? E hoje já está nessa tramitação da reforma tributária que a gente tem, né, que já foi aprovada na Câmara, que foi para o Senado, já está trazendo um ponto extremamente relevante para a questão do custo relacionado a sistemas industrializados. Porque hoje a gente tem uma taxa, um custo tributário diferente para uma casa que é feita na obra e diferente para uma casa que é feita na indústria, né? Então, a indústria paga muito mais imposto do que se é uma casa feita em obra. E essa reforma nova tributária, ela está vindo com o papel de criar uma isonomia entre esses dois sistemas produtivos, né? Entre essas duas formas de produzir. Tá certo que toda essa reforma, o resultado final dela vai ser daqui uns 4, 5 ou 6 anos, né? Com o texto final não aprovado, a gente não sabe exatamente quando ela vai entrar, né, em vigor, mas já tendo esse processo tramitado, já também é um motivo de vitória ali, em relação a todo o grupo que está fazendo pressão para que isso possa acontecer. E é dentro desse contexto que a CAPA se posiciona, né? Ela nasce, ela surge. Surge para quê? Para conseguir empoderar, sim, né,
a industrialização da construção civil. Ela serve e ela vem para conseguir eliminar todas essas barreiras iniciais de conhecimento e de mercado, de soluções técnicas mesmo, né? Para que os construtores que estão hoje no mercado, que têm o seu produto, que têm obras para fazer e que querem buscar soluções mais otimizadas e ecológicas, né? Porque não se falando de sistemas construtivos à base de madeira, e tirar, né, todos esses entraves que esses construtores vão ter, vão naturalmente pelo desconhecimento, né, de como fazer essa industrialização desses produtos, tá? A nossa equipe, ela é composta, e ela nasce, né, muito para conseguir atender esses parâmetros, né? Então a gente tem o Ramon, que também, né, a gente já trabalhou junto por muito tempo dentro da Tec Verde, e trazendo esse negócio, né, cuidando de toda essa parte estratégica desse produto e de toda essa cadeia de fornecedores que a gente vai precisar ter para conseguir estar oferecendo para os nossos construtores, né? Eu venho com esse background industrial, né, de conseguir converter todo esse sistema produtivo, né, e conciliado com o sistema de construção que a gente vai adotar para conseguir fazer a industrialização. E o nosso especialista BIM, né, também para conseguir converter todas as soluções de projeto existente nos produtos que a gente vai estar entregando dentro dessas fábricas, tá? A principal vantagem da nossa proposta de valor é essa, né? A gente já sofreu muito dentro dessa experiência, a gente já sofreu muito, já passou por muitas experiências, né? Por muitas vitórias e por algumas derrotas, e é todo esse know-how de vitória que a gente quer levar para esses construtores. Para quê? Para a gente reduzir essa curva de aprendizagem que eles vão precisar ter, né, para conseguir fazer esse processo de industrialização, né? Então, a nossa proposta é exatamente essa, né, de pegar ali, de apresentar para o nosso construtor. Assim, olha, chega um construtor na nossa porta e fala assim, eu quero fazer construção off-site, mas eu não tenho ideia do que é uma indústria, porque eu sei construir, eu não sei industrializar, né? E eu acho, sim, que produzir dentro de uma indústria vai ser tem um potencial muito mais factível para a minha realidade do que continuar nos canteiros de obra. Agora, como é que eu faço? E eles perguntando isso para a gente faz uma avaliação do perfil desse construtor, do tipo de obra que ele faz, do tipo de produto que ele entrega, a demanda que ele necessita entregar, para que aí a gente formata uma solução específica para ele, falando assim, olha, aqui está o tipo de produto ideal para você industrializar, tá? Então a gente entrega os projetos, a gente entrega os custos desse projeto, porque a gente vai ter uma base de fornecedores, né? A gente vai estar pautando e respaldando todos os produtos que a gente vai entregar para o construtor, né? Então, e faz parte desse serviço também consolidar essa cadeia de fornecedores. Eu vi que aqui, ao longo do dia de hoje, diversos fornecedores de madeira, de chapa, de tudo, né? Dando o alô aqui para a gente, né? Então, esse é um ponto importante para vocês, porque a gente vai consolidar essa cadeia, né? Para que a gente consiga oferecer o produto de vocês dentro da solução do nosso produto de casa que o construtor vai construir, vai montar, né? E junto com esse pacote de projetos e de produto, junto com essa cadeia de fornecedores, a gente vai entregar para ele a construção fabril, a solução fabril, né? Desde o canteiro, a solução fabril off-site, né, na fábrica, qual o sistema construtivo, qual o sistema produtivo que ele vai precisar, e de obra, né, qual a estrutura de obra que ele vai precisar ter e fazer para conseguir avançar dentro dessa experiência, né? E montado todo esse plano para esse construtor, ele faz a avaliação, olha, perfeito, isso cabe dentro do meu bolso, isso cabe dentro do que eu quero para a evolução da minha empresa, topei, vou fazer junto com vocês. Perfeito. E aí chega a hora de tirar tudo isso do papel, né, e fazer a implantação, seja
do escritório de desenvolvimento dos projetos, ou da fábrica, né? E a gente vai lá, desenvolve a fábrica, implanta a fábrica, treina as pessoas que vão estar dentro dessa fábrica, de uma forma que o construtor, no final dessa jornada, tenha aprendido, né, de uma forma muito mais rápida, se ele tivesse que fazer isso tudo sozinho, e, naturalmente, de uma forma muito mais assertiva, porque toda essa experiência que a gente já acumulou ao longo do tempo vai fazer com que a gente consiga oferecer, num espaço curtíssimo de tempo, tudo que ele precisa ter para fazer essa experiência industrializada. Tá? Bem, o que eu gostaria de trazer para essa nossa conversa é isso, tá? E fico aberto a consultas e a tirar dúvidas, né? Obrigado, Frederico. Vou deixar mais um tempinho aí, o nosso diretor deixa mais um tempinho aí sua tela. Tá aí o seu e-mail, frederico@cataoffset.com. Do Ramon também está aqui o e-mail do Ramon. Qualquer dúvida, entre em contato com eles para maiores informações. Muito obrigado. Vou pedir só para você pode parar a sua apresentação aqui e já tenho aqui o pessoal participando. Vamos lá, o José Márcio Fernandes, grande Fred, profissional de altíssimo nível, cheio de palminhas aqui, tá? Gostei. Ítala Coelho, bastante palminhas. O Ítalo Silva, Lua Madeira, cidade de Nova União, Minas Gerais. Aí, pessoal aqui minha equipe do Mais Floresta, Offsite, é o futuro da construção. Alexandra Reis, boa tarde. Maria Cristina Savaia Martini. Houve uma feira Offsite em São Paulo recentemente. Havia somente um representante de madeira por lá, a Housing Brasil do Paraná. Eu fiquei sabendo dessa feira, mas o pessoal do Steel Frame estava lá com tudo nesse evento. Sim, né? sim, a CMC, eu acabei participando também, ouvindo o Chile e Espera um pouquinho. O Pedro, só desliga sua câmera. Aí, obrigado. Bom, volta. Frederico, pode falar, Frederico. Não, eu tive nessa feira, tive a oportunidade de participar, e sim, eu vi esse produto lá, mas, claro, né, existe, eu mais imagino que exista um potencial enorme para o uso da tecnologia, e a gente está no início, né, desse desenvolvimento, então, e estamos aqui para conseguir fomentar cada vez mais, né, essa é a nossa estratégia, para isso que a gente está se lançando no mercado. E aí, também mandar um abraço aí para o Zé. Zé é meu grande mentor, né, nessa área industrial, né, pessoa que eu consegui aprender muito, né, durante toda essa passagem dentro da Tec Verde. E a Ítala, a todo mundo que está mandando valor aí também, retornar um abraço para vocês. Bom, e falando Tec Verde, já estamos falando da Tec Verde. Foi o Pedro que entrou agora há pouco aí, já está louco para entrar aqui o Pedro na conversa com a gente. Mas tem um cara que ajudou aí, o Pedro aí, pera aí. O Pedro já está entrando aqui, pera aí, Pedro, já te chamo. Eu só queria dar um alô pro Fred aí, que faz tempo que eu não vejo ele. Põe aí, pode falar, Pedro, fala aí, vai aí. E aí, Fred, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bem. Bom revê-lo aí, mesmo que seja pelo meio virtual. Sim. Aí estamos três aí, pronto, agora estamos três aqui, já vamos conversar os três aqui. Vamos lá, o Pedro daqui a pouco vai contar uma história fantástica com a gente, a história da Tec Verde, das novidades. A Tec Verde está. Eu resumo assim, a Tec Verde está bombando, essa é a palavra. E tem um cara que ajudou muito você também, né, Fred? Está aqui, ó, Guilherme Stamato. Parabéns, Fred. Vocês juntos trazem uma grande experiência em offsite. Ótima apresentação. Essa questão tributária é essencial para a evolução da industrialização da construção. Sucesso na Catar. É Catar ou Cata? Como é que eu vou falar? Cata, que é um nome que se remete à forma de ensino, né, de qualquer processo, né? A gente fala que no Japão existe kata para tudo, né? Existe mais de 10 mil kata. Kata naturalmente é a forma isso. Kata naturalmente é a forma de ensinar de uma forma estruturada, né, para que você passe o conhecimento e esse conhecimento, para quem recebe, seja executado de uma forma consciente e automatizada. Então, por isso do Kata Offsite, que é essa a nossa proposta, né?
de fazer essa passagem de know-how que nós temos para os construtores dentro desse mundo off-site. O Ítalo Coelho aqui, parabéns, Frederico, ótima apresentação. Já que o Pedro está aqui junto com a gente, coloca o diretor, nosso Guilherme, coloca nós três na tela aqui, já vamos bater um papo aqui agora, porque o Fred e o Ramon aprenderam muito aí na Tec Verde, né, Pedro? Foram bons alunos? Não? Bom, não, ensinaram muita coisa também, né? Eles Ótimo. tiveram uma jornada longa aí na Tec Verde, contribuíram muito com nós. A gente realizou aí grandes projetos, enfrentamos grandes desafios. Acho que o aprendizado aí foi mútuo, né? Eles ajudaram a construir a Tec Verde. Ótimo, é bom saber disso. Parabéns, Fred. Mais um apoio para você. Aqui, o Fernando Gouveia. Existe algum material comparativo entre custos da construção convencional e pré-fabricado, incluindo comparativo de impostos devidos para os dois processos, Frederico? Existe bastante artigo acadêmico dentro dessa comparação. A gente tem até o TCC do Larrier, que é a pessoa que está assumindo aí dentro da Tec Verde a gerência de inovação, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Acho que esse é um TCC que eu acredito que você possa consultar, que vai ter bastante elementos de avaliação ali. Tá certo que os números não são atuais, mas naturalmente vai te dar uma boa base. Você sabe o título desse TCC, não? Não sei o título, mas eu posso, no segundo momento, direcionar isso aqui no chat. Tá bom, o Fernando, assim que ele souber, entra em contato com você, você passa para ele, então. Sim, Bom, sim. gente, fala. Sim, não, isso, perfeito. Melhor assim, né? Vamos lá agora, então, é o seguinte, e a Catá já está fala com treinos trilhos já? Como é que tá? Conta pra gente aí os detalhes. Sim. Eu já estou aqui no Brasil, já iniciei ao longo dessa semana e, bem, está sendo bem promissor ali. A gente tem bastante prospecção dentro dessa estratégia de negócio que nós estamos montando, né? Então, cara, olha, tá promissor, tá bem promissor, para resumir ali o nosso início. Então, conte com a gente para a gente divulgar, para dar o apoio que vocês precisarem, tá? E eu queria agora, já que o Pedro está aqui na mão, já a próxima palestra dele, eu queria suas considerações finais. Então, Frederico. Agradeço de fato a oportunidade, não só a tua de estar aqui, Paulo, conseguindo nos promover, né, dando espaço para que a gente consiga falar sobre a construção off-site, mas também a Tec Verde, né, na presença do Pedro e do José Márcio no chat, que através do poder de empreendedorismo deles, é que eles conseguiram pavimentar todo esse caminho da industrialização da construção civil em madeira no Brasil, né? Eles são os precursores disso, de uma escala industrial, e eu só tenho a agradecer por todo o conhecimento que eu pude tanto passar quanto absorver deles dentro dessa trajetória. Muito obrigado, Fred. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua palestra. Já que o Pedro está aqui na linha, eu vou pedir para o nosso diretor, roda a vinheta de apresentação da palestra do Pedro, porque nós já vamos para a próxima palestra. Roda, Guilherme!